Pessoal, chegou a hora da nossa mega análise do trailer 3 do The Batman. Eu olhei o trailer minuciosamente junto com o Marcelo e a gente conseguiu encontrar vários easter eggs e também explicar um pouco mais o que está acontecendo. E esse vídeo faz parte do nosso projeto de fazer mega análises num formato diferente, comentando o trailer e indo e voltando com o trailer. Então, se vocês preferem esse formato ou o formato antigo, por favor, comentem aqui embaixo também. Beleza, então vamos para a análise. Muito bem, começamos o trailer com esse take do Batmóvel, que a gente já tinha visto no trailer do DC Fandome primeiro, mas aqui a gente tem outras cenas diferentes. Aqui a gente tem um take novo do Batman dirigindo o Batmóvel, e o detalhe é essa luz amarelada, o que reforça a ideia de que essa cena acontece durante aquela perseguição com o Pinguim. A gente pode ter mais certeza disso por causa da cena seguinte, porque a gente vê o Batmóvel descontrolado indo de qualquer lugar no meio dessa estrada, e no primeiro momento a gente vê que não tem nenhum carro do Pinguim. Realmente parece que o Pinguim vai levar essa perseguição para o meio da estrada e o Batman vai ter que desviar desses veículos de pessoas civis. Nesse momento, essa parte do trailer é interrompida pela frase dessa personagem, que é a Bela Real. A Bela Real é uma candidata à prefeitura de Gotham e ela é concorrente do Don Mitchell, que é aquele prefeito que está tentando se reeleger e que a gente vê morrer no trailer do DC Fandome 1, morto pelo Charada. Ou seja, a Bela Real, mesmo sendo uma concorrente do Don Mitchell, acaba indo no funeral dele, e a gente vê que ela tá conversando com o Bruce para ver se o Bruce poderia fazer mais pela cidade. Porque na opinião dela, a família Wayne já ajudava bastante em caridade, mas que nesse momento o Bruce não está fazendo nada. Agora, é curioso como ela cita a família Wayne, meio que já deixando implícito que ela conhece o passado do Bruce. Talvez essa seja uma forma dela se aproximar do Bruce, justamente porque o Bruce poderia apoiar ela, financeiramente na sua campanha política. Mais ou menos como o Bruce fez com Harvey Dent lá no Cavaleiro das Trevas. De qualquer jeito, eu não acho que ela só tá conversando com o Bruce aqui só pra ver se ele poderia fazer mais pela cidade. Eu acho que ela tinha alguma segunda intenção em relação à sua candidatura para a prefeitura de Gotham. E seguindo aqui, o diálogo dela deixa muito claro que o Bruce Wayne, ele não é uma pessoa ativa dentro da sociedade de Gotham. Isso quer dizer que realmente o Bruce está 100% focado na missão de Batman. O que de certa forma talvez tenha estragado um pouco a imagem da família Wayne. O que talvez também seja um foreshadowing para as discussões que o Alfred vai ter com o Bruce. Já que o próprio Matt Reeves já deu entrevistas dizendo que o Batman e o Alfred são apenas como conhecidos, eles não são tão amigos como eles costumavam ser. Seguindo aqui, a gente tem essa cena que é muito Batman ano 1, a gente tem quase uma cena exatamente igual nos painéis do ano 1 do Frank Miller, mas é importante destacar que nesse mesmo trailer a gente vê o Bruce usando o mesmo capuz, mas ele tá com a maquiagem do Batman. Então talvez nesse momento o Bruce esteja a caminho de algum lugar para colocar o manto do Batman. E outra coisa que é interessante aqui, que enquanto que a Bela Real tá conversando com o Bruce, a gente tem esses cortes de outras cenas de ação do Batman, o que parece indicar que o Bruce estava mais pensando em ser Batman do que ser Bruce Wayne nesse momento, como se a sua cabeça estivesse em outro lugar. E uma dessas cenas é justamente essa que o Pinguim começa a atirar no Batmóvel, e a gente vê que não tem nenhum efeito sobre o Batman, o que deixa muito evidente que o Batmóvel é totalmente blindado e pode passar por qualquer coisa, o que aliás a gente vai ver depois no trailer. No take seguinte, a gente vê esse caminhão capotando, talvez por culpa do próprio Pinguim, que vai estar dirigindo de uma forma mais abrupta, e o Batman vai ter que desviar desse caminhão. Mas percebam que aqui a gente tem um easter egg dessa ponte chamada Robinson Bridge. Isso daqui é uma clara referência ao Jerry Robinson, que é um dos criadores do Coringa, e o Jerry Robinson é muito importante para a história do Batman, porque ele foi um dos responsáveis por realmente trazer à tona o nome do Bill Finger e ele ser creditado como um dos co-criadores do Batman. E além disso, a gente também tem esse Hinckley River, que na verdade é uma referência para o Cavaleiro das Trevas, que a gente também tem na parte sul de Gotham, esse bairro Hinckley, que inclusive apareceu naquela animação do Batman Gotham Knights. Nos takes seguintes, a gente vê que o Batman reage ao caminhão capotar e tenta desviar, e ele acaba batendo no caminhão. Eu acredito que essa cena esteja ligada com aquele momento do trailer 1 do DC Fandome. É possível que o Batman perca um pouco o controle do Batmóvel aqui, ele saia da visão do Pinguim e ele só volte lá pra frente. De qualquer jeito, seguindo aqui com o trailer, a gente vê o Bruce Wayne chegando na Catedral de Gotham pro funeral do Don Mitchell. A gente já tinha visto essa cena antes,
E vai ser nesse momento que o Bruce vai encontrar a Selina Kyle pela primeira vez. E ver a Selina Kyle vai ser muito importante pro Bruce, porque de acordo com uma descrição que a gente tem na internet, a Selina Kyle é uma amiga de infância do Bruce. Então é por isso que o Bruce vai ficar afetado por conhecer a Selina Kyle. E não só porque ela é bonita nem nada disso, mas sim porque ele a conhece de outros tempos. No take seguinte, o trailer brinca de fato que o Bruce tá obcecado com esse negócio de ser Batman, porque eles colocam de propósito essa cena que o Batman grita, né, em êxtase ao atravessar esse negócio de concreto de obra que eu acredito ser algum sistema de esgoto. E o Batmóvel passa por esse concreto como se não fosse nada, o Batman não sente nada, o que realmente mostra que essa vai ser a grande cena do Batmóvel do filme. Seguindo aqui, a gente tem o primeiro take desse pequeno símbolo da família Wayne. É um pouco difícil de enxergar porque a imagem tá com muito zoom, mas isso daí faz parte da camisa do Bruce, é aqueles botões de camisa que a gente usa para fechar, só que pessoas muito ricas têm esses botões personalizados, e obviamente o Bruce também tem. Só que o detalhe é que o trailer vai mostrar esse símbolo várias vezes, que na minha opinião é um foreshadowing para alguma coisa que vai ter envolvendo o símbolo dos Wayne, e que provavelmente é a questão da corrupção do Thomas Wayne. No take seguinte, a gente vê que a conversa do Bruce com a Bela Real vai se prolongar um pouquinho. A gente vê na cara do Bruce que ele não tá interessado em ter essa conversa, mas a Bela Real tá insistindo, até deixando o Bruce um pouco desconfortável com a situação. O trailer segue fazendo essa alternância de coisas do Batman com o Bruce Wayne, e a gente tem essa cena da perseguição do Batman com o Pinguim, que resulta no capotamento do carro do Pinguim, e a cena é maravilhosa. Percebam como essa cena realmente foi gravada no local, porque a replicação da luz aqui, tudo é muito realista, não tem como ser CGI. Então a gente tem essa risada meio irônica do Batman, o que é uma pegadinha do trailer, meio que para simbolizar o Batman rindo dos comentários da Bela Real sobre a sua não participação na cidade, enquanto que ele é o Batman de noite. Mas a questão é que toda essa cena, ela se passa na Batcaverna. Então não tem nenhuma relação com a Bela Real. Como o Bruce está vestido com a mesma roupa do funeral do Don Mitchell, eu acredito que isso seja um pouquinho antes. Até porque, por causa do trailer 2 do DC Fandome, a gente sabe que por causa do atentado que vai ter ali no funeral, o Bruce vai acabar vestindo a sua roupa do Batman à noite. E é bem provável que ele volte para a Batcaverna vestido com a mesma roupa que ele saiu de manhã. Por isso que eu acho que essa cena se passa antes. Então a gente tem o logo da Warner, da DC, e a gente tem o take do Charada, que a gente já tinha visto no DC Fandome, e o Gordon falando, né, que o Charada tá procurando pelo Batman. Lembrando que essa cena acontece na casa do prefeito Don Mitchell, e essa casa vai ser muito importante porque depois a gente vai ver a Mulher Gato nela. E vemos na sequência o Batman caminhando em slow motion, uma cena maravilhosa, mas não dá pra ter certeza da onde que eles estão. Parece que o Batman tá olhando para uma pessoa, e o importante dessa cena é ver o estado do uniforme do Batman. Porque esse filme vai ter um negócio como tem nas franquias do Arkham. O uniforme do Batman vai ficando mais danificado à medida que o filme avança. E vocês vão ver isso em outros takes. E aqui, como o uniforme do Batman tá praticamente impecável, eu acredito que essa cena seja bem no início do filme. O trailer aqui faz essa pegadinha de mostrar que o Batman tá olhando para uma coisa e mostra essa cena do mapa, mas de fato essas cenas não estão conectadas e a gente vai ficar sabendo disso por causa do fundo. E bem, essa cena é realmente emblemática, porque a gente tem muitas coisas acontecendo. Sabemos que isso daqui é a base do Charada, tem várias dicas de que é aí que ele estava preparando suas armadilhas, mas o Charada colocou esse mapa de Gotham, e o mapa em si já parece uma referência, porque lembra bastante o mapa de Gotham nas HQs, na qual coloca a Gotham numa ilha muito parecida como essa. E bem, além do mapa, o Charada colocou bem no meio ali mudanças reais, o que deixa bem claro que ele queria que o Batman encontrasse esse local, o que mostra claramente que o Charada vai estar sempre um passo à frente do Batman, praticamente todo o filme. Mas tem um outro negócio, ele usa essa palavra real, que é o nome da Bela Real, a política de Gotham, e que depois lá no comício da Bela Real a gente vai ver que ela usa a palavra mudanças. Então eu não sei, eu acho que essa frase quer dizer duas coisas. Talvez relacionar a história com a Bela Real e trazer o ponto da história das mudanças junto. Esse papel da Bela Real realmente é um grande mistério, porque a gente acha que ela vai ser apenas uma política ali dentro do filme. Mas em algum momento ela vai ser atacada pelo Charada com certeza. O Charada não vai se ver representado nela, assim como ele não se vê representado no Don Mitchell. E além disso tem uma outra teoria nessa cena, porque o Charada ele apaga parte da cidade no meio. E isso daí pode ser um foreshadowing para quando o Charada
e explodir parte de Gotham. Porque a gente vê que as ruas ficam inundadas e talvez seja exatamente nesse pedaço do mapa que a gente está vendo. E que o Charada iria explodir os bairros mais nobres de Gotham. E bem, no take seguinte a gente vê esse ângulo do mapa por trás e o Batman está acompanhado de um policial. Talvez até mesmo tenha sido o policial que encontrou esse local e o Batman entrou junto com ele. Ou talvez o próprio Gordon tenha chamado o Batman. Mas o importante dessa cena é o que está no fundo. A gente vê que tem vários instrumentos de tortura que o Charada usa nos seus crimes. Mas na esquerda a gente tem um cartaz do Don Mitchell. Mas mais à esquerda, daí a gente tem que até clarear um pouco a imagem. A gente tem esse cartaz do Thomas Wayne para... E alguma coisa foi escrita por cima. E tá escrito assassino. Então provavelmente foi o Charada que riscou esse cartaz e colocou a palavra assassino. Então, se alguém tinha alguma dúvida que o Charada tinha alguma coisa contra o Thomas Wayne, esse cartaz deixou tudo muito claro. E é bem provável que isso tenha uma ligação direta com o orfanato que as empresas Wayne acabaram fundando há muito tempo atrás e que a gente já viu em fotos que acabaram sendo distribuídas. No take seguinte, a gente vai ter o Alfred conversando com o Bruce na Batcaverna, e o Alfred está comentando sobre as cartas que o Batman está recebendo do Charada. E esse é um momento que parece ser bem no início do filme, porque nem o Alfred nem o Batman parecem saber que o Charada sabe quem que é o Batman. Seguindo aqui, a gente tem a cena do celular, que é o celular usado para o Charada para fazer as chamadas de vídeo para conversar com o Batman. Mas percebam aqui, a gente tem uma pessoa misteriosa segurando o celular. Esse celular, ele é exatamente igual ao celular que a gente vê naquela imagem do Coulson no funeral do Don Mitchell. E na minha opinião, essa mão lembra bastante a mão do Coulson. Então talvez, de fato, esse seja o Coulson fazendo uma chamada para o Batman. Lembrando que quando acontecer aquele atentado no funeral do Don Mitchell, vai aparecer o Coulson com uma carta endereçada ao Batman. E talvez o Charada faça tudo isso só para poder conversar com o Batman. E o Batman vai chegar ali de noite e realmente vai atender esse celular nesse momento. E quando o Batman atende o celular, a gente daí vê o esconderijo do Charada e o Charada querendo conversar com o Batman. Mas tem um outro negócio. Se a gente clarear essa imagem ali no FaceTime do Batman, a gente vai ver que atrás dele tem grandes arcos de coluna. O que deixa muito claro que isso realmente vai acontecer na Catedral de Gotham. Agora, esses joguinhos do Batman com Charada tem altas referências que vai desde o Batman Forever ao Batman Ano Zero, Batman Terra 1 e até mesmo aquele episódio do labirinto que o Charada faz com o Batman no Animated Series. Então me parece que o Matt Reeves está usando todas as referências possíveis para construir o seu vilão. Além, é claro, dele estar se baseando no serial killer que realmente existiu, que era o Zodíaco. O próprio símbolo do Charada é exatamente igual. E bem, tem essa cena seguinte que o Batman tá olhando para trás e parece que ele tá olhando para um celular. Mas tem alguém com uma peruca ali. E essa peruca parece muito a peruca da Mulher Gato, que ela usa numa outra cena. Talvez até em algum momento o Charada queira atingir a Mulher Gato para conversar com o Batman. E enquanto o Charada fala com o Batman, a gente tem essa cena que o Batman recebe o envelope. Mas percebam que quem pega a carta é o Bruce Wayne. E ela está endereçada ao Batman. Então, o que eu entendo com isso é que nesse momento o Charada já está conversando com o Bruce, sendo que ele sabe que ele é o Batman. E detalhe para essa carta. O que vocês acham que tem dentro dela? Eu acho que vai ter aquelas fotos que a gente vê nessa cena que o Bruce tenta desvendar todo o mistério. Porque são fotos que incriminam todas as pessoas que o Charada matou ou vai tentar matar durante o filme. Então, nesse momento, parece até que o Charada tá querendo ajudar o Batman a desvendar o mistério. Seguindo aqui, a gente tem o Don Mitchell, né, com aquele papel lá do No More Lies. E lembrando que esse No More Lies pode, inclusive, ser visto no esconderijo do Charada, o que comprova totalmente que isso é um lema que ele tá usando durante o filme. Aqui, ó, essa é aquela cena que a gente falou no DC Fandome, mas como agora essa cena tá quase que imediatamente ligada àquela que o Bruce recebe o presente do Charada, parece realmente que elas estão conectadas. E uma coisa que eu tinha comentado num outro vídeo é que eu achava que essa cena se passava na Batcaverna. Mas como a gente tem a cena ao contrário dela, que é o ângulo oposto, a gente vê que tem grandes divisórias ali, até lugares com luz, que com certeza não é dentro da Batcaverna. Isso daí eu acredito que seja na Torre Wayne, que é onde o Bruce vai passar a maior parte do filme, já que a mansão Wayne acabou virando um orfanato. E isso foi revelado pela revista Empire, que foi divulgada na semana passada. É nesse momento que o trailer começa a focar bastante na Mulher Gato. É dito aqui que a última parte da charada do vilão envolve a família Wayne. E nisso a gente vê a Mulher Gato falando pro Batman que se ela não se opor, ninguém mais vai.
E isso é uma coisa muito Mulher Gato do Batman ano 1 e do Batman pós-crise. E assim, lembrando que no ano 1, a Mulher Gato tem todo um negócio com o Falcone, e nesse filme ela parece estar escondendo alguma coisa que talvez tenha uma ligação com o seu passado justamente com os Falcones. Na cena seguinte, a gente tem a tal da piada envolvendo os gatinhos, e a Mulher Gato tem um monte de gato no apartamento dela, uma coisa recorrente em todas as mídias do Batman. Você vai ter isso no Animated Series, você vai ter isso nas HQs, você vai ter isso em qualquer lugar. Mas o importante é nessa cena aqui. O escritor Tom King, que é muito conhecido por ter feito HQs do Batman com um relacionamento com a Mulher Gato, ele disse que essa cena lembrou muito uma cena que ele escreveu, que é quando a Mulher Gato derrama vinho depois de beijar o Batman. Então ele acha que essa cena tem alguma relação, que talvez eles vão derramar alguma coisa depois de se beijar. Talvez realmente isso aconteça. Mas o objetivo mesmo dessa cena no trailer é de mostrar a dinâmica do relacionamento do Batman com a Mulher Gato. Porque enquanto eles estão conversando numa boa aqui, eles estão lutando nessa outra cena. E é bem possível que essa seja a cena que a Mulher Gato vai aparecer pela primeira vez no filme. E isso daqui é quando ela invade o apartamento do Don Mitchell, provavelmente para roubar alguma coisa. E bem, isso daqui lembra de cara o início do Batman Longo Dia das Bruxas, que é quando a Mulher Gato tenta roubar alguma coisa do mafioso Falcone. Só que aqui a gente tá no apartamento do Don Mitchell, porque a gente tem certeza absoluta disso, porque tem cartazes e pôsteres e quadros do Don Mitchell reeleito como prefeito. Então talvez a Mulher Gato esteja aqui para encontrar algum podre do Don Mitchell, talvez a pedido do próprio Falcone, ou porque ela quer desvendar alguma coisa envolvendo o passado dela. E nesse momento do trailer, a Mulher Gato, né, fala The Bat and the Cat, que é como as HQs do Batman ficam chamando o Batman e Mulher Gato quando eles estão juntos. Isso aconteceu principalmente no arco do Tom King, quando o Batman quase casou com a Mulher Gato. Essa cena é seguido deles aqui com as motos, e assim, ó, pelo color grading que a gente tem dessa cena, que combina exatamente com essa cena, e com essa imagem de quando a Selina Kyle tá no cemitério, eu acredito que essa cena seja de fato no cemitério. Mas não dá pra realmente saber com quais objetivos eles estão ali. E bem, seguindo com a Mulher Gato, a gente tem essa luta dela com o Batman, e que tem um pouco de tudo que tem que ter num duelo do Batman com a Mulher Gato. Tem que ter eles fazendo mega acrobacias, tem que ter eles flertando junto. E a gente tem essa referência do Batman Returns. E seguindo aqui, a gente tem essa cena, que na minha opinião ela é bem reveladora. A gente tá no que parece ser a Torre Wayne. Na esquerda do Alfred, a gente tem uma câmera de segurança e a gente vê que a Mulher Gato tá dentro ali da Torre Wayne. Provavelmente para conversar com o Batman sobre alguma coisa envolvendo o Pinguim, porque ela tá com a peruca de quando que ela invade o Iceberg Lounge. E pelo diálogo do Alfred, a gente vê que eles estão conversando sobre a Selina Kyle, porque o próprio Batman disse que ele não sabe se ela é uma amiga ou inimiga. Mas, ironicamente, né, o trailer corta para essa cena que o Batman tá conversando com a Mulher Gato numa sacada e eles vão acabar se beijando. Agora, onde que é essa cena não dá pra ter certeza absoluta. Parece ser na Torre Wayne ou no apartamento da Mulher Gato, mas ainda não dá pra ter certeza. Mas assim, ó, gente, destaque pra esse background com uma cidade totalmente gótica por trás. Os prédios são góticos demais. Tá simplesmente incrível. E lá atrás a gente vê que tem uns prédios em construção, assim, fica realmente incrível, uma vibe de Gotham muito forte nessa cena. Nesse momento a gente tem o Charada falando que ele quer desmascarar a verdade da cidade, mas esse cara que parece o Charada, nada indica que de fato ele seja o Charada, e sim um capanga. Porque é exatamente nesse local que tá acontecendo o tal do comício da Bela Real, e que depois o Batman e a Mulher Gato vão invadir para lutar contra esses capangas aí. Uma luta que deve ser muito Arkham. E bem, seguindo aqui o trailer, a gente tem a minha cena favorita dele, que é o Batman com uma lanterninha UV, olhando para esse símbolo do Charada. E agora vocês estão se perguntando, onde é que essa cena se passa? Na minha opinião, por causa dessa luz que a gente tem atrás do Batman, me parece ser no necrotério. Porque uma das imagens que foram reveladas pela revista Empire é o Batman no necrotério com o Gordon, e essa luz é exatamente igual. E percebam também que nessa imagem a gente tem esse vidro aqui que parece alguma coisa de prova, alguma coisa que é exatamente o que a gente tem na imagem do necrotério também. Ok, take seguinte, esse também é um dos meus favoritos, porque a gente tem a Gotham, e parece ser assim, a Gotham do Arkham Knight. Isso aqui me parece ser o local mais nobre da cidade, né? A Times Square de Gotham. Várias propagandas, e eu olhei para todos esses anúncios e eu não consegui encontrar um easter egg assim muito claro. Mas tem esse anúncio ali bem no meio, que é essa propaganda do governo local de Gotham
sobre essa droga chamada Drops, que é uma droga antiga da cidade, que tinha vazado alguns materiais sobre ela, mas nesse momento não tem como saber se isso vai ser importante, ou mesmo se isso é um foreshadowing pro Coringa, ou até pro Espantalho. E enquanto o Charada fala, a gente tem esse momento que provavelmente é quando o Bruce tá com o carro indo em direção ao funeral do Don Mitchell. A gente tem essa certeza porque tem um monte de carro de gente rica ali na frente do carro do Bruce, mas o mais importante é ali na direita, porque a gente vê que tem várias pessoas que apoiam o Charada. E é bem provável que essas pessoas veem o Charada como um vigilante, assim como as pessoas veem o Batman como um vigilante. E como o Charada matou um prefeito que talvez algumas pessoas o considerem corrupto, é possível que tenha uma certa revolta dentro da cidade, e é por isso que provavelmente para essas pessoas o Charada vai ser um herói. No take seguinte, a gente tem uma das cenas mais bonitas do trailer, que é esse daqui, onde o Bruce tá num prédio que tá em construção, que na direita tem o bate-sinal, que é o mesmo local que o Gordon liga o bate-sinal pro Batman, e lá atrás a gente tem uma propaganda de rádio que é WGOT, que me parece ser uma rádio de Gotham. Seguindo aqui pro take seguinte, onde o Charada é preso pela polícia e pelo Gordon. Mas esse trailer do Batman revela que o Batman estava no meio durante a prisão desse Charada. E não tem nada mais Batman do que uma chuva constante em Gotham City, né? Convenhamos. Mas essa cena é importante para mostrar que até o momento que o Charada é preso, o Batman ainda tá trabalhando com a polícia. Então essa cena, ela não é no final do filme, com certeza. Percebam também que não há o sinal de tiro no peito do Batman. Isso daqui deve acontecer na metade, ou no máximo perto do terceiro quarto do filme. Bem, seguindo temos aqui a cena do cafezinho do Charada, que é nesse momento que o Charada revela pro Batman que ele é o Bruce Wayne. Mas o jeito que ele fala, né, dizendo que ele não é tão inteligente como ele pensava que fosse, me lembrou o título do episódio do Batman Animated Series, que é um justamente com o Charada, dizendo, se você é tão esperto, por que você não é rico? Me parece que talvez tenha sido uma referência que eles pegaram aqui. E um detalhe muito legal do trailer é que enquanto o Charada tá falando Bruce Wayne, a gente vê o Bruce chegando nesse elevador, que eu acho que é o elevador da Torre Wayne. Então no take seguinte a gente tem aquela cena sensacional que o Batman é uma força impiedosa que não pode ser detida. E no take seguinte, sim, a gente tem algo realmente importante, que é o Batman junto com o Gordon investigando um local. Esse local eu acredito que seja o orfanato que a gente tem num outro ângulo quando eles chegam nesse tal do orfanato. E eles chegam até essa porta aqui. Primeiro, o Charada mesmo escreveu onde tudo começou, o que é um grande indício que esse seja o orfanato, porque a gente tem fotos desse orfanato e do Charada criança. E bem, o fato do Charada ter escrito isso nessa porta é porque ele quer que o Batman esteja ali. Ele não iria escrever do nada. E tem uma outra coisa nessa cena, porque em cima dessa porta tem uma plaquinha e não dá pra entender o que tá escrito. Mas, na minha opinião, tá escrito Thorne Hall. E pra quem não sabe, Thorne é Rupert Thorne, um mafioso que tem na cidade de Gotham. E assim, ó, eu achei estranho quando eu li esse nome, porque o Thorne, ele não estava cotado para aparecer no filme. Então talvez tenha sido apenas uma coincidência, ou talvez esteja escrito uma outra coisa além de Thorne. E é interessante ver como que o trailer tá montado ou para nos enganar, ou talvez para nos esclarecer. Porque o jeito que o trailer se aproxima, fica parecendo que o grande culpado é o Thomas Wayne. Porque na cena seguinte, a gente tem aqui o Bruce falando que o Alfred mentiu para ele. E a gente vê aqui o Alfred lamentando, o que pela reação do Alfred parece realmente que ele estava mentindo pro Bruce. Agora, o que ele está mentindo? É sobre o passado do Thomas Wayne? É sobre o Batman ser adotado? É do Thomas Wayne ser corrupto de alguma forma? Isso daí que é um dos grandes mistérios até o momento. E bem, na cena seguinte a gente vê o Batman batendo em alguns capangas, mas a gente tem essa cena aqui, que numa outra análise eu disse que o Batman estava batendo no Charada, por causa dessa roupa que a gente está vendo aí. Mas agora fica muito claro que esse cara é apenas um capanga do Charada. E como a gente sabe que a Mulher Gato vai estar nessa cena, eu acredito que essa cena esteja ligado com aquele comício que a Bela Real vai fazer e que o Batman e a Mulher Gato vão invadir para deter os capangas do Charada. Talvez essa cena seja um desdobramento daquela de antes. E o detalhe aqui, né, que enquanto que o Batman dá um soco no capanga, o óculos do capanga sai voando. Essa cena que a gente já tinha visto num outro trailer, mas é aquela referência da arte do Alex Ross que o Bruce tem as costas todas machucadas porque ele é um vigilante. Agora, essa cena, ela já tinha aparecido num outro trailer, mas o que estava no computador era diferente. E agora fica muito claro que o Bruce está vendo a televisão e parece que está tendo uma explosão em Gotham.
A gente tem um risco amarelo ali que parece ser algum tipo de explosão. Ou talvez seja o reflexo da luz. Mas de qualquer jeito é interessante ver como que as duas cenas acabaram mudando. E no take seguinte o Alfred fala que apesar de todos esses problemas, o Bruce ainda é um Wayne. Ele tem esse legado da família Wayne que ele precisa carregar e ele não pode ignorar. Que é o que parece que o Bruce está querendo fazer. E bem, seguindo aqui o trailer, a gente tem o comissário de polícia, o Pete Savage, e ele tá conversando com o Gordon, indignado aqui que o Batman tá na cena do crime, onde o Don Mitchell morreu. Então, claramente, fica muito óbvio como que o Pete Savage, ele é contra esse negócio de vigilante em Gotham. Contudo, os outros policiais não parecem se importar tanto com a presença do Batman. E isso, na minha opinião, é um negócio que tá direto relacionado às HQs. A gente tem aquela HQ do Batman Monge Louco, que aprofunda mais os primeiros momentos que o Batman se aproxima da polícia de Gotham, e quem faz esse meio campo para os policiais aceitarem o Batman estando nas cenas de crime é o próprio Gordon, que é exatamente o que está acontecendo nessa cena. E bem, nessa cena seguinte, a gente vê o Batman usando o gancho. Só que percebam como que o gancho, ele sai da própria roupa do Batman. Ele estica o braço e o gancho estica. E isso me parece um negócio meio Assassin's Creed, só que aqui o Batman tá usando justamente para ter acesso rápido ao seu gancho. Então é interessante ver como que esse gancho, ele vai ser bem diferente de outras versões que a gente viu de outros filmes. E aqui é aquela cena em que todos os policiais de Gotham estão atrás do Batman. O trailer tá montado de um jeito que parece que é culpa do Savage que os policiais estão atrás do Batman. Mas por causa dessa cena, do jeito que os policiais estão correndo, eu acho que isso aqui é um local totalmente diferente. Talvez seja na delegacia de Gotham, ou talvez seja naquela torre do relógio de quando o Batman tá fugindo da polícia. E aqui de novo a gente volta pra Mulher Gato conversando com o Bruce. É nesse momento que o Bruce fala pra Mulher Gato que ele não quer que ela desperdice sua vida. E aqui assim, ó, eu acho um super desenvolvimento de personagem, eu nem preciso ver o filme pra falar isso. Porque o Bruce, como ele é amigo da Selina, ele se importa com a Selina. E ele tá vendo a Selina trilhar o mesmo caminho que ele, se perdendo na escuridão, e o Bruce não quer isso. Mas a Selina realmente deixa muito claro que ela não tá nem aí com os conselhos do Batman, e faz até a piadinha envolvendo que ela tem 9 vidas, como os gatos têm. Enquanto eles estão conversando, a gente vê várias cenas da Mulher Gato, e uma delas ela tá com a peruca, e provavelmente aqui ela tá invadindo o Iceberg Lounge, porque a gente vê ela com essa roupa, que é o que a gente viu lá no sneak peek do DC Fandome. Mas eu queria falar dessa cena que a gente vê a Selina lutando contra um cara. A gente já tinha visto essa cena antes, mas na cena seguinte, parece que a gente tem o mesmo cara, só que dessa vez ele tá preso ali pela Mulher Gato. E assim, ó, vai estar um pouco difícil de ver, mas parece que a Mulher Gato tava chorando. Ali, ó, nesse ângulo a gente consegue ver direitinho que ela tava chorando. E me parece nesse momento que ela tá olhando pro Batman e parece que o Batman quer prender ela. Ou alguma coisa assim. Porque saca só essa imagem aqui. A Mulher Gato tá fugindo do Batman e a gente vê claramente que ela tá segurando uma arma. Talvez ela tenha dado um tiro no Batman para poder fugir dele. Na direita ali a gente vê que o Gordon tá socorrendo o Bruce. E bem, seguindo aqui a gente tem um outro ângulo dessa luta que a Mulher Gato tem contra esses caras. Não dá pra saber se isso daqui é no Iceberg Lounge, no apartamento do Pinguim, ou no próprio apartamento da Mulher Gato. Mas a gente tem esse take aqui, que a gente vê a Mulher Gato com uma outra peruca. E ela usando a arma pra matar alguém. E de novo, nessa cena parece que ela tava chorando, e parece que ela descobriu alguma coisa importante. Na sequência, a gente tem essas cenas expandidas do funeral do Don Mitchell, e a gente vê aqui o Coulson com aquele celular do Charada e com uma carta endereçada ao Batman, provavelmente pedindo pro Batman aparecer ali para resolver o problema, e que se ele não aparecer, provavelmente o Charada vai querer explodir esse local. É nesse momento também que o Charada faz aquela charada que a resposta é justiça, mas olha só que interessante, esse take aqui que passa quase despercebido, que é o celular na mão do Coulson, mas o Charada conversando com ele. Eu acho que essa cena de fato vai ser ali na Catedral de Gotham, mas de noite, quando o Batman aparece para tentar resolver a situação, já que o Charada tava pedindo pro Batman aparecer ali. E nesse momento o trailer começa a mostrar esse negócio das explosões que o Charada vai fazer na cidade, e que parte desse local vai ficar imergido sob água. E assim, ó, parece aqui que nesse momento o Batman tá resgatando esses policiais daqui. Mas o importante dessa cena é mostrar os tiros que tem na armadura do Batman. Isso daqui com certeza é depois das explosões que vão inundar Gotham. E isso daqui com certeza é bem no final do filme. E bem, nos takes seguintes a gente vê as explosões do Charada por toda Gotham. E isso daqui tem duas referências. É o Batman Ano Zero. No Batman Ano Zero o Charada explode parte de Gotham,
para imundar a cidade e colocar ela no ano 0. E no Batman Terra 1, o Charada também faz uns atentados de explosões, ele chega inclusive a explodir um trem. E aqui nesse ângulo fica muito claro que o Charada tá atacando docas de Gotham para justamente ampliar a força da água que vai invadir a cidade. É por isso que parte da cidade vai ficar imundada. E percebam que nesse ângulo aqui, parte da cidade que está sendo imundada é uma parte rica. A gente tem prédios de alto nível e a gente vê todo o lodo da água trazendo isso para o meio da rua. Com certeza é uma metáfora que o filme está usando aqui para fazer a tal da lavagem da cidade que o Charada quer fazer. E bem, enquanto o Batman responde a Charada ali falando que é justiça, a gente tem esse take do Bruce olhando pro bate-sinal, que provavelmente vai ser ligado pelo próprio Gordon. Mas realmente é muito difícil dizer em que momento essa cena está situada no filme. Então o trailer mostra o Batman respondendo uma das charadas do Charada, e percebam que o uniforme do Batman tá tinindo aqui. É por isso que eu acho que toda essa parte da catedral, ela vai acontecer no primeiro ato do filme, quando o Charada tá começando a mostrar suas cartas. E logo depois aqui a gente tem essa sequência de cenas de ação, que a gente tem o destaque da Mulher Gato chamando o Bruce de vingança, que com certeza é uma piada pelo fato do Bruce em outro momento falar que ele é a vingança. E logo depois do glider a gente vê essa cena da Mulher Gato invadindo o Iceberg Lounge, mas ela aparece acompanhada do Bruce. E o Bruce, ele já tá com a maquiagem de Batman. O que fica um pouco confuso é se os dois estão caminhando juntos. E se eles estão juntos, existe a possibilidade da Mulher Gato saber que o Bruce Wayne é o Batman. E detalhe que o Bruce já tá com aquela maquiagem no olho de Batman, mas percebam que debaixo do capuz dele, ele já tá com a roupa do Batman. Ali, ó, a gente claramente vê as divisórias do capuz ali. Então o Bruce entra como Bruce para se trocar em algum momento para virar Batman no meio da boate, sem chamar muita atenção. E isso com certeza é bem inteligente da parte dele. E então chegamos no último trecho do trailer, que é aqui que tem o tal do comício da Bela Real, e é onde eu tô achando tudo um pouco estranho. O slogan dela é Change, e lá naquele negócio do Charada a gente tinha Real Change, e o nome da mulher é Bela Real. Real, real. Então assim, ó, eu não sei, eu acho que tem alguma coisa muito secreta acontecendo aqui. De qualquer jeito, parece nessa cena que o Charada invade o comício dela para tentar matar ela, ou talvez matar outras pessoas, e o Batman chega ali com tudo para enfrentar esses capangas, que eles estão usando snipers, né? Eles estão com um monte de armas super equipados, e o Batman precisa deter eles. Então a gente tem esse take maravilhoso do Batman, sensacional, caindo aqui, e já indo enfrentando os capangas. Detalhe que junto com o Batman tá a Mulher Gato, e enquanto ela bate num capanga, a gente tem lá atrás uma coisa meio estranha. Ali atrás, um pouco vermelho, parecem ser os equipamentos desses capangas do Charada, mas sei lá, talvez possa ser até uma bomba que eles tinham colocado ali. E depois disso a gente tem o take final do trailer, que é o Batman usando uma arma como taco de beisebol para desarmar as outras pessoas e ele enfrentar todos eles ali no melhor estilo Arkham. Isso tá muito Arkham, essa cena tá sensacional. Percebam que o cara dá um tiro na mão do Batman, o Batman não sente nada. O Batman simplesmente destroça eles como se não fossem nada. E ele termina olhando pra tela com sangue nos olhos. Ele é o morcego, ele é o Batman. E daí o trailer termina. No finalzinho aqui a gente tem esse negócio, apenas no cinema, 4 de março de 2022. Mas a gente tem essa mensagem enigmática que o pessoal já resolveu, nada mais é do que o site ratalada.com, que tem aqueles mistérios que a gente já tinha falado num outro vídeo aqui. E bem, gente, essa é a nossa mega análise desse trailer. Desculpa com o Marcelo não poder participar, mas ele não pôde estar presente. Mas esse trailer foi espetacular, ele revelou várias coisas, mas ao mesmo tempo ele também trouxe vários outros mistérios. Eu não acho que eles estão divulgando coisas demais, porque embora a gente saiba bastante, ao mesmo tempo a gente não sabe de nada. A história pode caminhar para um outro rumo completamente diferente. E eu estou muito animado para esse filme. Eu simplesmente não consigo ver defeito. E eu gostaria muito de saber da opinião de vocês. Por favor, comentem aqui embaixo. E comentem também suas teorias. E, gente, esse foi o nosso mega vídeo de análise do trailer 3 do The Batman. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.